vai gostar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta sexta-feira? Garantido e caprichoso começam hoje o Festival de Parintins com transmissão da Rádio Difusora. Polícia Federal investiga a máfia dos shows públicos. Desvios podem passar dos 100 milhões de reais. Reino Unido decide sair da União Europeia. Bolsas asiáticas desabam após referendo e o derrotado primeiro-ministro britânico anuncia que vai deixar o cargo. Fundadores da União Europeia vão se reunir amanhã na Alemanha. Começam hoje inscrições para novos contratos no FIES. Justiça autoriza Dilma a usar avião da FAB para onde quiser, desde que pague a conta. De volta para casa. Após mais de 1 ano e meio preso e agora pobre, Cerveró deixará a cadeia nesta sexta-feira. Prêmio da Quina de São João pode chegar nos 140 milhões. Mais uma escola é invadida por bandidos em Manaus. O caso da disputa pelo Avante. Ministério Público pede pena maior para Marceline, que mandou dar um susto na rival. Tragédia na M010. Choque de carros mata pastor que vinha a Manaus assistir reunião da igreja. O Jornal da Manhã está começando. 5 horas 48 minutos. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas é a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia para hoje em Manaus. Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que é de 98% a probabilidade de chover 9 milímetros. A temperatura aqui no momento é de 25 graus, aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 86%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 24 de junho de 2014. Hoje 2016. Hoje é o dia de São João Batista, que era filho de Isabel e Zacarias. 24 de junho é o 175º dia do ano no calendário gregoriano. 176º em anos bissextos. Eduardo, faltam 190 dias para acabar o ano. E comemora-se hoje data festiva na Força Aérea e o Dia Nacional da Araucária. O Rio Negro continua parado, não sobe nem desce. Seu nível em relação ao mar mantinha-se ontem em 27 metros e 17 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1662. Os holandeses falham na captura da cidade de Macau. 1665, fundação do município brasileiro de Atibaia, estado de São Paulo, pelo bandeirante Jerônimo de Camargo. 1888, inauguração da Basílica Velha de Aparecida. 1901, abertura da primeira exibição de obras de Pablo Picasso em Barcelona. 1947, Kenneth Arnold faz o primeiro relato amplamente divulgado sobre um OVNI, marcando o início da ufologia moderna. 1990, a seleção brasileira de futebol perdia pelo placar de 1-0 para a Argentina e é eliminada da Copa do Mundo. Agora 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A partir de meio-dia deste sábado, a Rua Ferreira Pena, no trecho entre as ruas 10 de Julho e Leonardo Malcher, no entorno da Praça da Saudade,
vai ser interditada para a concentração do evento religioso Marcha para Jesus. A rua Ramos Ferreira, entre as ruas Tapajós e Epaminondas, também será fechada para o tráfego de veículos. A saída da marcha está prevista para as 14 horas e vai percorrer as avenidas Airão, Constantino Neri e Pedro Teixeira até chegar ao Sambódromo. Durante o percurso, as vias serão interditadas e após a passagem dos fiéis, o trânsito será liberado. 130 agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans vão estar posicionados para monitorar o trajeto nos principais cruzamentos das vias, incluídas no trajeto da Marcha para Jesus, que deve reunir cerca de 700 mil pessoas. 5h51 em Manaus, temos informações com o repórter J. Raio. Em cerimônia marcada para as 16 horas de hoje, no ginásio Josué Araújo de Almeida, o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima, e a prefeita de Iranduba, Madalena de Jesus, abrem oficialmente a 39ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, GEAS. O polo sediado aqui no município inclui, além dos competidores locais, alunos das cidades de Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Manaquiri, Careiro, Castanho e Careiro da Várzea. Segundo o secretário executivo de Esporte e Lazer de Iranduba, Elias de Almeida, somando as delegações visitantes e as equipes da casa, serão quase 900 pessoas envolvidas no GEAS aqui na cidade, de hoje até a próxima quarta-feira. Elias Almeida revelou que a preparação para o evento esportivo foi feita de última hora, depois que o Manaquiri desistiu de sediar os jogos desse polo. Nós estávamos preparados já para viajarmos para Manaquiri e quando veio a notícia, o secretário de Estado Fabrício ligou para a prefeita e também me comunicou da desistência de Manaquiri e a prefeita abraçou a causa e nós estamos aí, estamos todos preparados, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, os gestores das escolas municipais e estaduais e todo o efetivo da prefeitura, os secretários, todos estão abraçando a causa e com certeza nós vamos fazer um grande evento em nosso município. 2 escolas estaduais e 4 municipais vão servir de hospedaria para as 6 delegações visitantes. O 39º GEAS terá modalidades esportivas como futsal, handebol, vôlei e atletismo. A realização dos Jogos Escolares do Amazonas aqui em Iranduba é um presente para a cidade, que hoje, 24 de junho, completa 40 anos de fundação. A mesma idade da Igreja de São João Batista, que é o padroeiro da comunidade católica local. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h54. A Secretaria de Segurança Pública realiza hoje às 9h a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Local no Bombódromo de Parintins. O sistema de controle deverá coordenar as ações de segurança que neste ano contam com apoio da prefeitura local durante o Festival Folclórico. O centro também será integrado ao CICC aqui em Manaus. No local, representantes dos mais de 30 órgãos que atuam de forma integrada no município acompanharão o desenvolvimento das ações. De acordo com o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, Dan Câmara, toda a estrutura montada permite total integração com os órgãos envolvidos nessa operação. A Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz promove no dia 8 de julho o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados R$294 mil, sendo 210 mil para os cidadãos e 84 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais. Participarão deste sorteio os bilhetes virtuais emitidos para as notas fiscais com CPF expedido de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano. O Conselho Consultivo da APA Tarumã Ponta Negra, órgão colegiado instituído pela Prefeitura de Manaus com a finalidade de atuar na cogestão da área de proteção ambiental, realiza hoje a partir das 8h da manhã uma ação de coleta de resíduos na Foz do Igarapé do Gigante. A ação encerra a programação de sensibilização ambiental voltada para o envolvimento comunitário dos moradores da área de influência do Igarapé do Gigante, onde o descarte irregular de resíduos causa danos
significativos à microbacia do rio Tarumanço. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos promoverá nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, o lançamento do projeto Educação em Direitos Humanos para a Valorização Humana no auditório do Parque Municipal do Idoso. O projeto será desenvolvido por meio de rodas de conversa, reuniões de grupos dirigidos com grupo de jovens, encontros pré-agendados, júri simulado e avaliação e monitoramento. O reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo de Almeida Costa, realizará às 8:30 da manhã de hoje o lançamento dos editais do vestibular e sistema de ingresso seriado CIS 2016, acesso 2017. Além dos editais, a UEA lançará a nova edição 2016 do Pré-Calouro, um cursinho preparatório online gratuito. O evento será realizado na reitoria da UEA. Concurso para professores da UFAM para Manaus e Quari é assunto para Thaís Gama. Bom dia. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, lançou o edital de concurso público com vagas para o cargo de professor do Magistério Superior. De acordo com o edital, são oferecidas 10 vagas distribuídas na capital e no interior. Em Manaus, as oportunidades são para faculdades de Ciências Farmacêuticas, Medicina, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Letras e faculdades de Estudos Sociais. Já em Quari, as vagas são destinadas ao Instituto de Saúde e Biotecnologia. As vagas são para professor auxiliar, assistente A, adjunto A, com regime de trabalho de 40 horas ou dedicação exclusiva. As inscrições para o concurso ocorrem no período de 22 de junho a 21 de julho e são feitas diretamente na Secretaria da Unidade Acadêmica. A isenção de inscrição segue até o dia 1º de julho. O concurso público será realizado em 3 etapas. Vamos lá. A prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, a prova didática, eliminatório e classificatório e também a prova de títulos de caráter meramente classificatório. Lembrando também, a prova escrita está marcada para a data provável do dia 23 de agosto. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo, Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5:58, emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Webamazonvideo.com. Rádio Alternativa de Alvarães. Rádio Altazes FM de Altazes. Rádio Poiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Vale do Rio Madeira ao Maitá. Rio Madeira de Manicoré. Rádio Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Rádio Nova FM de Beruri. Urucará FM em Urucará. Rádio Açaí FM de Codajás. Rádio Independência de Maués. Estação Gospel 7 em Manacapuru. Rádio Tupã FM, eu e você, amplitude modulada em Boca do Acre. Rádio Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Irantuba.net. Vai 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. São Salvador, na estrada de Balbina. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes. Comunitárias Beruri, Josivã em Beruri. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Cabocla Vila do Caviana. Show dos Bairros em Altazes. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Reconquista, bairro Lobo Maracá e Manacapuru. Cultura, repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Carumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. Manaus em tempo bom, no momento a temperatura é de 26 graus, umidade do ar 80%. Agora 6:02 em Manaus. Eu vou conversar com o repórter Hélio Ramos. Hélio Ramos, como está o tempo aí na região, no sudoeste do estado, e a temperatura? Pois é, Paulo, voltou normal. Bom dia a todos. E segundo o IMET, a estação local, ele varia aí 21, 23, 24 a mínima e a máxima não passa dos 30 graus. Portanto, está dentro do normal por aqui, ô Paulo Guerra. Só uma pequena nota, Paulo. O major comandante da Polícia Militar montou uma equipe para realizar trabalhos de repressão ao tráfico de drogas aqui no pequeno município de Itamaraty, que fica aqui na região. Promete realizar prisões dentro em breve. Ontem já conseguiu, Paulo, resultado positivo. Prendeu em flagrante Edberto Aguiar Gomes, de 35 anos, o vulgo Tio, que trabalha no município de Itamaraty como técnico em edificações. Ele recebeu 3 sacos cheios de maconha, Paulo, transportado em uma aeronave pequeno porte, um táxi aéreo que atua aqui na região. Segundo o Major Pedro Moreira, da Polícia Militar, o preso confessou que a droga era sua
e que após Itamaraty seguiria para Carauari via fluvial e de Carauari seguiria para Tefé numa lancha expresso. E a pessoa que receberia droga em Tefé é conhecida apenas por Eduardo. Já está sendo investigado e deve ser preso aí nos próximos dias. A Prefeitura do município de Irinapé iniciou a construção de uma nova UBS aqui no centro da cidade, uma unidade básica de saúde. Fica bem no centro, próximo à agência dos Correios, agências bancárias, lojas, Correios, etc. A obra é um convênio com o Ministério da Saúde, orçado em pouco mais de R$100 mil. E uma homenagem, Paulo, ao padre alemão que morou na cidade mais de 40 anos e morreu com quase 100 anos de vida. Ao padre Antônio Kremer. Com essa, a Prefeitura terá entregue até o fim deste ano 4 novas UBSs espalhadas pelos bairros da cidade. A UBS tem previsão de 90 dias para ser entregue, mas 2 grandes UBSs estão sendo construídas na periferia de forma mais lenta. São mini hospitais bem grandes, Paulo, aí no bairro de São José e outra no bairro de Santo Antônio. Volto a Manaus com as informações de Itamaraty e de Irinapé, Hélio Ramos, para o Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio. 6h05 em Manaus. Os magistrados do Amazonas lançaram a campanha #Somos Todos Juízes nesta quinta-feira em Manaus. O objetivo da ação é estimular o combate contra a corrupção. A campanha nacional já foi lançada em Brasília, Salvador, Fortaleza e Sergipe. Temos informações de Manacapuru. Repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Pequenas obras irregulares construídas em áreas proibidas sem autorização da Prefeitura têm sido tema de muitas discussões na Câmara Municipal por parte do vereador Zeca Furtado, do PV, que tem batido constantemente na tribuna do Parlamento contra essas irregularidades. Essas construções são boxes de alvenaria, até de madeiras, construídas de qualquer jeito na área portuária de Manacapuru, que além de tirar a beleza do portal da entrada da cidade, é um desafio à autoridade do poder público. Zeca Furtado, que defende o embargo e a retirada dessas construções, fala da importância em manter a aparência da frente da cidade. Na verdade, a gente tem procurado cumprir o nosso papel como parlamentar, legislando em causas que tragam o bem da coletividade, e hoje o que podemos perceber é que as construções irregulares estão novamente tomando conta da frente da cidade. Há bem pouco tempo atrás, o Cais do Poço de Manacapuru era conhecido como Buraco do Rato. Hoje nós não queremos que volte a essa época negra na frente de Manacapuru. A gente vê ali, quem quiser hoje pode chegar na frente da cidade e construir o seu barraco, que ninguém vai lá importunar. Então não é bem por aí. Nós precisamos organizar, precisamos preparar nossa cidade para que no futuro nós tenhamos uma melhor aparência naquela área de tão importância para o município de Manacapuru. Bem, Paulo, por telefone entramos em contato com o secretário de obras do município, engenheiro André Teles, e o mesmo nos disse que já foram tomadas providências, inclusive com a demolição de algumas dessas construções. Outras que ainda permanecem obedecem o pedido dos proprietários que se comprometeram em retirá-las e reaproveitar os materiais usados. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. Agora 6h07 em Manaus. A consulta pública para apresentar o plano de resíduos sólidos e coleta seletiva da região metropolitana de Manaus à sociedade será realizada hoje. A apreciação do documento ocorrerá no auditório da Universidade Paulista de 8 às 17 horas. O evento será promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público Federal abriram uma investigação sobre uma máfia dedicada a fraudar a compra e a venda de shows públicos de grandes artistas em 9 estados, incluindo o Amazonas, segundo a reportagem do site UOL. Empresas, empresários e artistas estão sendo investigados. A publicação aponta que os valores obtidos por meio de fraude, superfaturamento de cachês ou infraestrutura pode passar de R$100 milhões nos últimos 3 anos. Além do Amazonas, há investigações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, no Pará, no Ceará, no Piauí e no Rio Grande do Norte. Escritórios e suspeitos investigados pela Força Tarefa estão atualmente localizados em São Paulo, no Rio, Fortaleza, Recife, aqui em Manaus, em Salvador, Belém, Natal e Teresina. O governador José Melo vai inaugurar hoje às 14 horas o novo Centro de Ginástica Olímpica do Amazonas, Bianca Maia Mendonça. O complexo dedicado à modalidade está instalado na Vila Olímpica de Manaus e será dedicado ao desenvolvimento de novos atletas e ao treinamento de delegações profissionais
de todo o país. O Ministério Público Federal no Amazonas entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal para que a União, o Estado e o município de Uarini adotem as medidas necessárias para ofertar a educação básica aos indígenas do município distante 565 quilômetros da capital. A ação inclui pedido de liminar para que as providências sejam adotadas no prazo de 30 dias. A denúncia da precariedade das escolas foi feita por 4 vereadores de Uarini, que visitaram 31 comunidades indígenas localizadas às margens dos rios Copacá, Uarini e Solimões. Os vereadores filmaram, fotografaram e entrevistaram moradores sobre as irregularidades destas escolas. Depois de muita polêmica, indefinições, anúncios de cortes de verbas, campanhas para salvar o evento, os bois bombais caprichoso e garantido, começam hoje o 59º Festival Folclórico de Parintins. Este ano parece que as duas associações folclóricas deixaram parte da rivalidade de lado e uniram os discursos. Esse será, sem dúvida, o maior festival de todos os tempos, declarou ontem o presidente do Boi Garantido, Adelson Albuquerque. A frase é complementada pelo presidente do Boi Caprichoso, Joilton Azedo, ao dizer que o povo de Parintins vai mostrar o seu valor ao realizar o que eu chamo de Festival da Superação. Sob o discurso do otimismo, os bois anunciaram detalhes dos seus respectivos temas. O Caprichoso, campeão de 2015, vai tentar o bicampeonato apresentando o tema Viva Parintins, definido de maneira simples pelo membro do Conselho de Artes do Caprichoso, Chico Cardoso. Para esta sexta-feira, o Garantido começa o tema celebração que lembrará os 474 anos de história, pois exatamente no dia 23 de junho de 1542, véspera de São João, o espanhol Francisco Lelana, o frei Gaspar de Carvajal, registraram para a história e noticiaram ao velho mundo a existência da ilha, como cita o roteiro de apresentações distribuído à imprensa pela direção do Bumbá. Nesta primeira noite, o Garantido já prevê abrir a noite com o ritual Carajá, que retrata o surgimento da vida na visão do pajé, que, em sua visão mística, visita o mundo apocalíptico e evita o desaparecimento de sua tribo, salvando a todos do ataque de um grande monstro de fogo e cinzas. Nesta sexta e sábado, a disputa será completa, com os bois sendo avaliados em 20 itens pelos jurados que este ano vieram todos do estado da Paraíba. De acordo com o presidente da Associação das Agências de Passagem de Transporte Aquaviárias do Amazonas, a AGPTran, Altair Ribeiro, até ontem, a redução do fluxo de pessoas saindo da capital com destino indo já alcançava a marca de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado. 70% é muita coisa, não é, Eduardo? É verdade, 70% é muita coisa, quase 100%. 6h16 em Manaus. Polícia. 2 adolescentes desapareceram após saírem de casa em direção a uma parada de ônibus no bairro de Santo Antônio. As informações são da mãe das jovens, a promotora de alimentos Sônia Mara Oliveira da Gama. De acordo com ela, as filhas sumiram ao deixarem um suposto namorado de uma das menores em uma parada de ônibus. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Segundo a mãe das jovens, as filhas Natália Fernandes Oliveira Gama, de 14 anos, e Ludmila Oliveira da Gama, de 16, estão desaparecidas desde o último domingo. A mãe alega que as adolescentes subiram após deixar o namorado de 18 anos, identificado apenas como Thomson, num ponto de ônibus. Ela afirma que chegou a procurar o conselho tutelar, mas não obteve retorno. Elas queriam que ele dormisse lá em casa, mas eu disse que não podia porque o pai delas não deixaria. Daí, elas saíram juntas para deixarem ele na parada e não as vi mais. A minha filha mais nova, de 6 anos, disse que chegou a ouvir eles falando que fugiriam para São Paulo, disse a mãe. O advogado Adson Pinho Pinto, investigado por suspeita de se apropriar do dinheiro de clientes obtido por meio de causas ganhas na justiça, foi afastado ontem pelo Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da OAB-AM. O advogado foi afastado por decisão unânime após a OAB confirmar que ele possui 15 processos tramitando contra ele, todos por apropriação indébita. O advogado está impedido de advogar por um prazo de 90 dias.
Este também é o prazo que ele tem para recorrer da decisão do Tribunal de Ética da OAB-AM. O Ministério Público do Amazonas entrou com recurso para acrescentar em 6 meses a pena de Marcelaine Santo e Tchuman, condenada pela tentativa de homicídio da advogada Denise Silva no início de junho. Ela e os outros acusados foram beneficiados com redução de pena por terem confessado parcialmente o crime. O acréscimo de condenação também foi pedido para Karen Arevalo, que teria mediado o aluguel da arma de fogo. No recurso, o promotor de justiça Rogério Marques afirma que a socialite não assumiu o crime que lhe foi imputado, uma vez que negou a intenção de matar a vítima. Durante o julgamento, Marcelaine contou que aceitou a ideia de Charles McDonald de machucar a vítima e que a situação teria fugido do controle quando Rafael Santos, o Salsicha, resolveu atirar nela. Moradores da comunidade São Sebastião, no quilômetro 6 da M70, estão denunciando que 2 homens em uma moto estão realizando assaltos, causando terror à população. Segundo a informação, eles usam armas de grosso calibre, prejudicando até as aulas noturnas, porque tanto funcionários como os alunos temem serem assaltados. Os moradores dizem que estão sem iluminação pública, o que facilita a ação da bandidagem naquela área. O irmão do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, Clóvis Fernandes Barbosa, de 44 anos, foi preso no estacionamento de um supermercado no bairro de Flores na tarde desta quinta-feira. Segundo informações do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, Clóvis, ou Clovinho, era foragido da justiça e sua prisão foi efetuada em cumprimento a um mandado expedido no dia 9 de novembro do ano passado. O diretor do DENARC, delegado Paulo Mavenier, explicou que Clóvis é parte de uma organização criminosa que atua em todo o país. Seu irmão cumpre pena em regime fechado no complexo penitenciário Anísio Jobim, ou Compagem. 2 mototaxistas foram baleados em uma panificadora no bairro de Flores. Segundo testemunhas, um homem não identificado chegou ao local em uma motocicleta, disparou os tiros e fugiu do local. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar na capital. A tentativa de homicídio ocorreu na esquina da Rua Argentina com a Rua Áustria. 2 homens até o momento não identificados invadiram e assaltaram a Escola Estadual Sebastião Norões, localizada na Rua Correia Mendes, no bairro Cidade Nova. De acordo com informações da 6ª Companhia Interativa Comunitária, os assaltantes pularam o muro da unidade de ensino e entraram. Em seguida foram até uma das salas onde renderam cerca de 10 estudantes. A dupla roubou os celulares das vítimas e depois fugiu em uma motocicleta de placa e características não informadas. 6h20 em Manaus. O ajudante de pedreiro José Nunes foi apresentado na manhã de ontem na sede da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, acusado de tentar matar com uma barra de ferro a ex-companheira, uma dona de casa de 35 anos, no dia 6 deste mês de maio, no conjunto Iléia, no bairro da Redenção. O ajudante de pedreiro violento já foi mandado para a cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Preso na última terça-feira, 3 dias após agredir a namorada, uma bancária de 25 anos com tapas e socos, o lutador de MMA Bruno Augusto Holanda Amar deve ser solto hoje, de acordo com os advogados que o representam. De acordo com um dos advogados do lutador Sérgio Savarone, Bruno será colocado em liberdade por meio de um alvará de soltura expedido pela juíza Luciana Nasser, do 2º Juizado de Violência contra a Mulher. Segundo Samarone, a juíza acatou nesta quinta-feira um pedido de revogação de prisão do lutador e determinou o pagamento de fiança no valor de 10 salários mínimos, R$8.800, para colocá-lo em liberdade. O pastor da Igreja Batista de Urucurituba, Emerson dos Santos Ribeiro, morreu em um grave acidente no quilômetro 49 da estrada Manaus-Itacoatiara. Segundo o sargento da Polícia Militar do Rio Preto da Eva, Marcos Santos, o veículo Palio, conduzido pelo pastor, trafegava no sentido Manaus quando, em uma curva, entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão cujo motorista não foi identificado pela polícia. A batida foi tão violenta que quebrou parte da roda do caminhão. O motorista estava em estado de choque e teve que ser conduzido por uma viatura do SAMU para atendimento médico no Rio Preto da Eva, afirmou o policial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão foi identificado como Fábio Borges Nogueira. O pastor Emerson estava a caminho de Manaus para participar de um encontro da igreja. Loteria. Aqui na São João pode pagar 140 milhões para quem acertar os 5 números do concurso 4.114 nesta sexta-feira. O sorteio acontece às 20 horas no horário de Brasília, em Campina Grande, na Paraíba. Um apostador de Ribeirão Preto, em São Paulo, ganhou R$1.457.623,82
porque acertou a dupla cena no primeiro sorteio. As dezenas sorteadas foram 12, 19, 31, 33 39 e 49. Segundo sorteio não teve ganhador. As dezenas foram 04, 10, 15, 33 37 e 44. Time Mania concurso 894. O time do coração foi o Botafogo do Rio de Janeiro. Não houve acertador. A estimativa de prêmio para o próximo concurso já é de 12 milhões e meio de reais. 5 apostas com 6 números, cada uma vai receber R$28.842,55 e as dezenas sorteadas foram estas: 03, 10, 20, 23, 24 73 e 79. Repetindo os números da Time Mania, concurso 894. 03, 10, 20, 23, 24 73 e 79. 6 horas 28 minutos. Esportes. A CBF anunciou no fim da tarde de ontem que o clássico com a Argentina, válido pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, será realizado no Mineirão. A partida em Belo Horizonte será em novembro, provavelmente no dia 11. Os 2 gols contra a seleção da Hungria no empate por 3-3 colocaram Cristiano Ronaldo como o segundo maior artilheiro da história da Eurocopa, atrás apenas do francês Michel Platini. Com 8 gols, Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes em 2004, uma em 2008 e 3 em 2012. Ele é o único a marcar em 4 edições seguidas do torneio. O recordista Michel Platini, que marcou 9 gols pela seleção da França na edição de 1984. Mesmo com mais jogos, a edição atual não parece ter alguém capaz de superar esse número de uma edição. Outro que poderia igualar a marca de Platini é o sueco Ibrahimovic, que tem 6 gols. Mas ele não conseguiu marcar, a seleção foi eliminada e o atacante não jogará mais pela Suécia. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi surpreendido dentro de casa, perdendo para o Vitória da Bahia por 2-1. O São Paulo empatou em 0-0 com o Sport Clube Recife. O Curitiba não saiu do 0-0 com o Internacional, mesmo placar de Chapecoense e Atlético do Paraná. Os jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu e Criciúma. Atlético Goianiense e Bragantino. Brasil de Pelotas e Luverdense. Bahia e Londrina. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 2,8% com 51.559,82 pontos. Essa é a maior alta diária desde o dia 10 de maio. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,99%, cotado em R$3,34. Este é o menor valor em quase 11 meses, desde julho de 2015. E atenção. Começam as inscrições para novos contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fiesc, que vão até esta sexta-feira. As inscrições irão até a próxima quarta-feira, dia 29. São 75 mil vagas oferecidas, metade das 147 mil oferecidas no primeiro semestre. O Ministério do Trabalho vai divulgar às 16 horas de hoje os números sobre o mercado de trabalho formal com carteira assinada em maio. Já são 13 meses consecutivos de fechamento de vagas no país, que perdeu 378.500 postos de trabalho só neste ano. O Brasil vai exportar urânio enriquecido pela primeira vez. O componente utilizado na geração de energia nuclear será comercializado para a Argentina pelas indústrias nucleares do Brasil e INB, órgão do governo ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência precisa ser aprovada neste ano e que a redução das despesas públicas ajudará o trabalho do Banco Central na redução da taxa básica de juros, a Selic. Meirelles também disse que a aprovação das mudanças nas regras do pré-sal é prioridade do governo. A presidente afastada Dilma Rousseff condicionou ontem o apoio à proposta de um plebiscito para definir a convocação de novas eleições presidenciais a um maior respaldo da alternativa no Senado. Em reunião com dirigentes de partidos aliados, a petista avaliou que não adianta encampar a proposta de maneira solidária ou solitária, caso ela não conte com um apoio mais significativo na casa. Comissão do impeachment houve hoje mais 2 testemunhas de defesa de Dilma Rousseff. Francisco José Pontes de Biapina, ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho, e Marcos de Oliveira Ferreira, diretor de programas especiais da Secretaria de Orçamento
Federal. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal negou ontem liminar pedida pelo presidente afastado da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha do PMDB do Rio pela suspensão do bloqueio de seus bens determinado por um juiz da Justiça Federal do Paraná. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira pedido do presidente afastado da Câmara Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro, que queria transitar livremente pela Casa Legislativa para se defender no processo de cassação de seu mandato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou, por outra parte, ao Supremo Tribunal Federal recomendação para que seja arquivada a investigação que cita o ministro das Relações Exteriores do PSDB, José Serra, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, PSD de São Paulo, e a senadora Marta Suplicy, PMDB de São Paulo. A apuração se refere ao período em que cada um deles esteve à frente da Prefeitura de São Paulo. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul autorizou a presidente afastada Dilma Rousseff a usar aviões da Força Aérea Brasileira fora do trajeto entre Porto Alegre e Brasília. Em decisão publicada na tarde de ontem, a juíza Daniela Cristina de Oliveira Pertile, da 6ª Vara Federal de Porto Alegre, acolheu a ação de Dilma pedindo a ilegalidade de um parecer da Casa Civil que proibia, entre outras coisas, o uso de aeronaves cedidas pela Força Aérea Brasileira, se não fosse para até a capital gaúcha, onde ela reside. A magistrada concordou com o direito ao deslocamento de Dilma a Porto Alegre e aos locais que ela considerar necessários à sua defesa no processo de impeachment, destacando a necessidade de segurança pessoal, que impossibilitaria o uso de aviões comerciais. No entanto, determinou que a presidente afastada faça o ressarcimento dos gastos com as viagens, conforme o artigo 76 da Lei número 9.504/97. O juiz federal substituto Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que autorizou a busca e apreensão de bens do ex-ministro Paulo Bernardo, negou o pedido do Ministério Público Federal para que investigadores pudessem fazer uma espécie de registro dos objetos ligados à mulher dele, senadora Gleice Hoffmann, eventualmente encontrados durante as buscas da Operação Custo Brasil, deflagrada ontem de manhã. A operação, um desdobramento da Lava Jato, investiga a suspeita de que 100 milhões de reais foram desviados do governo federal por meio de uma fraude no serviço de gestão de crédito consignado a funcionários públicos. O esquema teria começado quando Bernardo era ministro do Planejamento. Ele foi preso preventivamente e teve os bens apreendidos nesta quinta-feira. O ex-ministro Paulo Bernardo e outros 5 presos da Operação Custo Brasil chegaram ontem à noite a São Paulo e foram recolhidos aos costumes. Preso na Operação Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, deixa a prisão hoje como parte de seu acordo de delação. Em 1 ano e meio de cárcere, Severo chegou a ser atendido pela emergência durante uma crise de ansiedade e recebeu tratamento psiquiátrico. Em algumas fases, o ex-diretor chorava constantemente. Nesta manhã, ele embarca para o Rio de Janeiro escoltado por 2 policiais. Usará a tornozeleira eletrônica e viverá num condomínio em Petrópolis, interior do estado, único imóvel que lhe restou. Seu advogado, Beno Brandão, diz que o cliente está verdadeiramente arrependido, até porque toda a família dele está pagando por isso. O ex-diretor teve que se desfazer de todos os seus imóveis, incluindo o apartamento onde vivia em Ipanema. Devolveu 825 mil, mais 1 milhão de libras e outros 495 mil dólares que estavam em offshore, além de 10 mil ações da Petrobras. Agora só sobrará a Severo, além da casa em Petrópolis, uma pequena chácara na região. Ele está realmente na miséria. 6h39 em Manaus. O Senado Federal recorreu nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal para anular os mandados de busca e apreensão cumpridos no apartamento funcional da senadora Gleice Hoffmann, PT do Paraná, durante a Operação Custo Brasil. O questionamento foi motivado pela prisão do ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo, marido da senadora. Pela manhã, Bernardo foi preso no apartamento funcional da parlamentar em Brasília. A petição, a Advocacia do Senado sustentou que o juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo, responsável pela operação, não poderia ter determinado o cumprimento dos mandados na residência funcional da senadora, por se tratar de uma extensão das dependências do Senado, cuja atribuição seria da Corte Suprema para a casa. Gleice foi vítima de uma atuação ilegal.
O senador cassado Delcídio do Amaral causa muito pânico hoje em Brasília. Ele vai prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. O ex-líder do governo Dilma Rousseff vai falar como testemunha de acusação no processo que envolve também ex-senador Ginha Angelo, preso durante a 28ª fase da Operação Lava Jato. Essa é a primeira vez que Delcídio do Amaral será interrogado por Moro. O ex-parlamentar foi preso em novembro de 2015, quando tentou atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele ofereceu ajuda financeira à família do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, para que ele não fechasse acordo de delação premiada. Ele foi solto depois de assinar acordo de delação premiada em fevereiro deste ano. O governo colombiano e as Farc anunciaram ontem em Havana o consenso sobre um dos pontos mais importantes do acordo de paz que vem negociando há 3 anos, o que define a logística do fim do conflito. Na avaliação dos empresários daqui do Amazonas, o acordo poderá beneficiar o Estado como um incentivo às exportações, que a partir de agora terão um reforço de segurança durante o transporte de mercadorias. A companhia aérea Aeroméxico anunciou nesta quinta-feira que suspenderá de maneira indefinida os voos com destino a Caracas devido ao complexo entorno econômico que vive a Venezuela. Um homem deu uma entrevista à rede de TV Univision afirmando ter sido amante do atirador que matou 49 pessoas em uma boate gay de Orlando na madrugada do último dia 12. Ele disse que não gostava de gay, imagine se gostava, tinha até amante. Segundo ele, Omar Matin teria atacado a boate Pulse não por terrorismo, mas por vingança contra os porto-riquenhos. No relato, o entrevistado que pediu para ocultar o nome e o rosto disse que Matin contou a ele que uma vez teve uma relação sexual sem proteção com 2 porto-riquenhos que conheceu na Pulse e depois ficou sabendo que um deles tinha HIV. Ao menos 98 pessoas morreram e 800 ficaram feridas na passagem de um tornado mais violento dos últimos 50 anos pela província de Jiangsu, no leste da China, anunciou a agência oficial de notícias Xinhua. Entre os 800 feridos, 200 se encontram em estado grave, segundo o governo local. O Papa Francisco viajou nesta sexta-feira de Roma para a Armênia para uma visita de 3 dias a um país de longa tradição cristã que vive uma relação muito tensa com a Turquia. O avião do Papa decolou às 9 horas locais, 4 horas da manhã, hora de Brasília, do aeroporto de Roma, o Fiumicino. Durante a visita, o Papa deve pronunciar várias mensagens sobre a paz, os refugiados, os direitos das minorias religiosas em um Oriente Médio em guerra. 6 horas 43 minutos em Manaus. Os britânicos tomaram nesta quinta-feira a decisão histórica de se separarem da União Europeia, o bloco político e econômico que hoje congrega 28 países e ao qual aderiram em 1973. O processo ainda precisa passar pelo parlamento, mas um veto pelos legisladores é considerado suicídio político. 51,9% dos ingleses disseram sim à retirada do país da União Europeia. Os mercados asiáticos foram dominados pelo pânico hoje após o referendo que decidiu que o Reino Unido vai deixar de integrar a União Europeia, cujo resultado saiu pouco depois das 3 horas da madrugada de hoje. As bolsas europeias também foram contaminadas e iniciaram o dia em fortíssima queda. A bolsa de Tóquio, primeira a fechar na Ásia, despencou 7,92%. As bolsas de Hong Kong e Sydney perdiam em torno de 3% no final da manhã e a de Xangai 1,19%. O resultado do referendo afetou negativamente muito o mercado europeu. Madrid abriu o dia com prejuízo de 15,90%. Frankfurt caía 10%. O setor petroleiro, o barril do West Texas Intermediate para entrega em agosto cedia $3,11 a $47. O barril do Brent do Mar do Norte recuava $3,14 a $47,77. As ações dos principais bancos operavam em queda de quase 30% nesta sexta-feira na Bolsa de Londres. A presidente do ultradireitista Frente Nacional, Marine Le Pen, mostrou euforia nesta sexta-feira com o resultado do referendo sobre o Brexit, a saída do Reino Unido do bloco comunitário, e reivindicou que se organize outro igual na França e nos outros países da União Europeia. Em mensagem em sua conta no Twitter, Le Pen
felicitou os britânicos pela decisão de retirar o Reino Unido da União Europeia. Vitória da liberdade. E o primeiro-ministro britânico, David Cameron, anunciou nesta sexta-feira que deixará o cargo em outubro, porque o país precisa de um novo líder para comandar as negociações de saída da União Europeia. Eu não penso que seria correto tentar ser o capitão que orienta nosso país até seu próximo destino, disse Cameron diante da residência oficial de Downing Street. A geração de energia a partir de fontes renováveis está em expansão aqui no Brasil. Em 2014, último dado disponível, o país aumentou sua capacidade de produzir energia solar para 7,71 gigawatts térmicos, o que representa um crescimento de 4,5% no ano. Com o avanço, o Brasil se firmou como o quinto maior produtor de energia solar do mundo. A liderança mundial é da China, com capacidade de gerar 289,52 gigawatts. O segundo lugar no ranking é os Estados Unidos, que tem capacidade para produzir 17,1 gigawatts a partir de placas solares. Em seguida vem a Alemanha com possibilidade de gerar 12,8 gigawatts e a Turquia com 12,73. Os dados fazem parte do relatório Solar Health Worldwide 2016, que tem como base dados de 2014 feito pela Agência Internacional de Energia. O estudo leva em consideração informações fornecidas por 61 países, que juntos representam 63% da população mundial e 95% de toda a energia solar gerada no planeta. Ao todo, esses 61 países são capazes de produzir 410,24 gigawatts. O crescimento da energia solar em território brasileiro foi o quarto maior do mundo em 2014. À frente do Brasil ficaram Grécia, que teve avanço de 19,1%, México mais 18,2% e Índia mais 7%. E vamos voltar a falar sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Os ministros das Relações Exteriores dos 6 países fundadores da União Europeia se reunirão amanhã em Berlim para debater sobre as consequências do referendo britânico, anunciou a Alemanha. O ministro das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, receberá no sábado os ministros das Relações Exteriores da França, Jean-Marc Ayrault, Holanda, Bert Koenders, Itália, Paolo Gentiloni, Bélgica, Didier Reynders e Luxemburgo, Jean Asselborn, para conversações e um debate sobre os temas atuais da política europeia, afirma um comunicado. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Senado pede para STF anular busca na casa de Gleisi Paulo Bernardo. A Folha de São Paulo. Promotoria dá parecer favorável a pedido de recuperação da Oi. O Estado de São Paulo. Fundo de pensão da Petrobras tem déficit de 23,1 bilhões de reais em 2015. O Correio Brasiliense. Exército abre editais para concursos com 44 vagas de nível superior. O Valor Econômico. Esquema de fraude em contratos repassou 7 milhões de reais a Paulo Bernardo, diz Polícia Federal. Estado de Minas. Não há a menor possibilidade de interferência na Lava Jato, diz Temer. Jornal do Comércio no Recife. PT teria recebido pela Consiste parte da propina de 100 milhões, diz procurador. Fortaleza Diário do Nordeste. Professores e alunos fazem ato contra casos de estupro envolvendo estudantes da Unilab. O 0 Hora em Porto Alegre. Justiça derruba a restrição de Dilma usar aviões da FAB. Viagens estão liberadas. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Cessar-fogo vai ampliar exportações à Colômbia. A crítica. Curva da morte, acidente na M010, família de pastores perde irmão caçula. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Thaís Gama e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina, Ismael Moura e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. Hoje ele esparge romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h50 em Manaus. Messa convite.
Os familiares da jornalista Maria Fernanda Pereira de Souza convidam parentes e amigos para a missa de 2 anos de seu falecimento, que será celebrada hoje às 18 horas na igreja de São Sebastião. Desde já, os familiares da jornalista Maria Fernanda Pereira de Souza agradecem a todos que compareceram a este ato de fé cristã. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.